A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história já foi publicado que cobre uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Em parte, isso se deve ao fato de que ninguém estava presente no começo para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever o início do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai acabar. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro para seus seguidores para satisfazer sua curiosidade, mas sim para prepará-los para o futuro, para que não fiquem surpresos quando ele chegar, e para que não interpretem mal. Devemos ser gratos por Jesus ter sido tão franco em compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam se estamos no fim dos tempos. No entanto, os discursos bíblicos sobre os últimos dias estão presentes há 2000 anos. Os últimos dias começaram em Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi realizada. Toda geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia. Do começo ao fim, é basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões realmente ocorreram e literalmente se tornaram realidade de acordo com a previsão das Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se tornaram realidade, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do fato. Não é preciso muita confiança para acreditar que os 19% restantes também vão acontecer. Isso é uma pontuação muito alta. A Bíblia provou ser 100% certa para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Do restante, a maioria está preocupada com o retorno real de Jesus e o que se segue depois disso. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que fazer enquanto assistimos? Não podemos ficar parados e observar as nuvens esperando que ele apareça. Isso não foi o que ele quis dizer. Ele quis dizer para manter um olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais de seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso vai acontecer? Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e seus discípulos vieram ter com ele em particular e disseram: diga-nos quando tudo isso vai acontecer e qual será o sinal de seu retorno e o fim do mundo. Jesus disse a eles para não serem enganados, pois muitos virão em seu nome, alegando ser o Messias, e enganarão a muitos. Eles ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não devem entrar em pânico, pois essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação irá à guerra contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto, com mais por vir. Então, os seguidores de Jesus serão presos, perseguidos e mortos, sendo odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de Jesus, trairão e odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas aparecerão para enganar muitas pessoas. O pecado será desenfreado em todos os lugares, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e as boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam, e então o fim chegará. Está chegando o dia em que se verá o que Daniel, o profeta, falou sobre o objeto sacrílego que causa profanação em pé no lugar sagrado. Nesse momento, aqueles na Judéia devem fugir para as colinas. Não devem descer em casa para fazer as malas, nem voltar ao campo para pegar um casaco. Será terrível para as grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias, e devem orar para que seu voo não seja no inverno ou no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer momento desde que o mundo começou, e nunca mais será tão bom. Então, se alguém disser: olha, aqui está o Messias, ou lá está ele, não acredite, pois falsos messias e falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível,
até mesmo os escolhidos de Deus. Jesus advertiu sobre isso antecipadamente. Então, se alguém disser, olhe, o Messias está no deserto, não se deve ir lá, ou olha, ele está escondido aqui, não se deve acreditar nisso. Pois assim como o relâmpago brilha no leste e brilha até o oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. E onde houver uma carcaça, ali se reunirão os abutres. Esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol ficará escurecido, a lua não iluminará, as estrelas cairão do céu e os poderes nos céus serão abalados. Então, finalmente, o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá nos céus, e haverá um grande luto entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos. Agora, aprenda esta lição com a figueira: assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas começarem a brotar, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todas essas coisas acontecerem, você sabe que o retorno de Jesus está muito próximo, à porta. Eu te digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora quando essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, apenas o Pai. Mas Jesus nos deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro são claramente os desastres no mundo e as dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Estes estão certamente acontecendo, e estão ficando mais intensos. O segundo sinal de sua vinda está na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal, enquanto a igreja é o segundo. Este sinal é dividido em 3 partes: perseguição, redução significativa no tamanho da igreja e o evangelho sendo pregado em todas as nações. Jesus nos aconselha a não entrar em pânico, pois todos esses sinais significam que algo novo está para acontecer. O terceiro e penúltimo sinal é aquele que chamamos de angústia de Jacó. A expressão angústia de Jacó ocorre apenas uma vez na Bíblia, em Jeremias 37. Esse tempo da angústia inicia com o decreto de morte promulgado no fim da segunda praga e antes do início da terceira. A primeira praga será uma chaga maligna, e, na segunda, o mar se transformará em sangue. Daí o apóstolo João declara: então, ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Por condenar à morte os filhos de Deus, os incrédulos se tornarão verdadeiramente culpados pelo seu sangue como se eles já o tivessem derramado com suas mãos. Assim Deus envia a terceira praga porque os ímpios promulgarão um decreto de morte contra os filhos de Deus. No auge da perseguição, os fiéis viveram essa angústia que tem suas razões: medo de serem mortos, medo de que seus pecados não foram perdoados. Estarão perfeitamente conscientes de sua fraqueza e indignidade. Medo de não terem se arrependido de todos os pecados. Medo de desonrar o nome de Deus. E, por fim, a pregação do Evangelho a todas as criaturas, e então virá o fim. Que promessa maravilhosa é essa em Mateus 24, e que mensagem incrível nós temos para compartilhar como testemunhas para o mundo, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mesmo que o mundo pareça estar girando fora de controle, existe um Deus no céu que nos ama, que morreu por nós, que nos redimiu, e que tem um plano para nós, que está intercedendo por nós no santuário celestial, e que virá em breve para nos levar para casa para viver com Ele para sempre.